Glória a Deus, saúde dos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Michael me convidou hoje para pregar, para trazer uma palavra, hein? Então vamos lá. O tema está sendo, nesses dias, do evangelismo. Daí eu vou trazer uma palavra em cima do evangelismo, né? Que é uma coisa, algo que tem que estar no nosso coração, tem que ser constante. Então, vamos explanar alguns textos sobre isso e que Deus venha falar conosco. Amém. Antes eu vou orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Que a palavra, Senhor, que for falada e pregada aqui seja segundo a Tua vontade, Pai. Segundo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Carecemos, Senhor, do Teu ensino, carecemos, Senhor, do Teu auxílio, da Tua proteção, do Teu cuidado sobre nossas vidas. E usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 6. Isaías 6:1 diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Podemos se assentar? Aleluia. Esse é um texto bastante, todo mundo já ouviu, né? Creio que aqui que estamos aqui, né? Somos todos cristãos, já ouvimos tantas vezes, já falamos também sobre isso tantas vezes, né? Porque é um texto bem conhecido, que fala assim, do momento aí que acontece isso, quando da morte do rei Uzias, né? Isaías está ali no templo, Uzias era um profeta ali da elite ali, né? Era um profeta que fazia parte até da família, do parente do próprio rei. E estava ali nesse momento de dificuldade, né? Porque o rei Uzias havia sido um rei justo, né? E quando o justo governa, o povo se alegra, né? E nesse momento havia falecido o rei. Então, de certa forma, o trono estava vazio, né? Mas quando ele ergueu os olhos, ele olhou para o céu e viu o Senhor. O trono daqui da terra pode estar vazio, mas Deus permanece no seu trono para sempre. Deus, o trono de Deus nunca vai ficar livre, ele vai estar lá para sempre. Ele vê Deus, né, em toda a sua majestade, sua glória, no trono dele assentado, o manto entra para dentro do templo. Então ele diz, né, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 os seus pés, e com 2 voavam. Então, os serafins, os anjos, né, adorando a Deus, né, porque os serafins têm 6 asas, com 2 eles cobriam os seus rostos,
com duas em sinal de humildade dos seus pés, e com duas voavam e adoravam a Deus, né? Então, Deus deve ser adorado, né, em todo tempo. Não importa a posição que você tem, porque os serafins, né, são os anjos de maior, né, altura diante de Deus, né? Mesmo assim, eles adoram ao Senhor, né? Então, e nós também devemos adorar ao Senhor em todo o tempo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. É interessante, assim, ver, né? Porque essa repetição, Santo, 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 é a única vez, assim, que se repete, né? Porque não se diz Deus é bom, 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 Deus é fiel, 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 Deus é justo, 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 Deus... Mas Deus é santo, 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 mostrando a santidade de Deus, né? A importância de adorarmos Deus na sua santidade, que Ele é santo, 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 aleluia. E toda a terra está cheia da sua glória, aleluia. Porque nós vemos Deus em tudo, tudo está Deus presente, né? Deus se faz em todas as coisas, Deus se manifesta em todas as coisas. De manhã mesmo nós estávamos lá, fomos lá ver lá no morro da Borrússia, lá, o nascer do sol, né? Tu via cada minuto, cada segundo, cada pouco, Deus vai formando uma imagem, uma nova paisagem, Deus se manifestando em todo o tempo, né? Então, Deus se manifesta na natureza, se manifesta em nós, se manifesta em todo o tempo, né? Deus é um Deus santo, né? E os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um dos homens de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Aqui, né, uma situação que nós temos que analisar e ver, porque há um chamado aqui, né, para Isaías, né, de pregar. E o que quando ele vê o Senhor, né, ele se coloca e diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E uma coisa que nós temos que cuidar, né, principalmente porque aqui é uma convocação a Isaías a evangelizar, né? E nós temos que cuidar com os nossos lábios, com a nossa língua, né? A nossa língua é, como diz lá em Tiago, que é um membro tão pequeno, mas capaz de causar tantos estragos, tantas coisas ruins. E que nós temos e clamarmos e buscarmos o domínio sobre a nossa língua, que é difícil. E em tantas situações a gente se encontra, assim, às vezes a gente, entre irmãos, né, e a gente começa a usar a nossa língua. E, na maioria das vezes, se a gente não vigiar para falarmos coisas que não edificam, falarmos mal dos irmãos, falarmos mal do pastor, da igreja. Ah, o irmão é uma bênção, mas... E aí começa, né? E quando a gente menos percebe, estamos todos envolvidos em falar mal. E temos que ter esse cuidado, principalmente nós como pais, que temos filhos, como às vezes quando tem pessoas neófitas, né, que não são crentes, ou que são novos na fé, e a gente começa a criticar a igreja, critica irmãos, e critica isso, e critica, e critica, e critica. E aí, onde está o nosso papel de evangelismo, né? Que papel que estamos fazendo? Que evangelismo que estamos fazendo? Até pelos nossos filhos,
Porque eles vão ouvindo, eles estão ouvindo. E vai ficando gravado muitas vezes. Mas a igreja é isso. Nenhuma igreja é boa. Toda igreja tem problema. A maioria dos pastores tem coisa. Os irmãos são isso e aquilo. Vamos nos preocupar. Nós temos que vigiar e orar a Deus que nos dê sabedoria para que nós venhamos a edificar e não a derrubar. Que venhamos a trabalhar para o reino de Deus, a falar das maravilhas do Senhor, não dos defeitos, propagar coisas ruins. Hoje tem canais, a gente no YouTube, olha, que se especializam em falar mal da igreja, porque não fala mal do capeta, né? Das coisas do diabo, do que ele faz, não. Se especializam em criticar a igreja. Está sendo pedra de tropeço para muitos irmãos, para muita gente. Então, cuidar com a nossa língua, pedir sabedoria, que nem diz o Salmo, que Deus coloque um guarda na nossa boca. Deus venha cuidar para que nós sejamos realmente instrumentos de Deus e não uma pedra de tropeço, né? Porém, um dos serafins voou a mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirou do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Então, que a gente venha, que Deus venha expiar o nosso pecado. Mas o que vem é a palavra de Deus, né? Aquilo que nós nos guiando por o que a Bíblia diz, vai ser feito a transformação verdadeira da nossa língua, do nosso modo de ser, de agir, de fazer. Porque o evangelismo é por palavras, mas é por ações, é por pensamentos, ele tem que estar no coração, na mente, na nossa boca e nas nossas ações também. É assim que nós conseguimos evangelizar, que nós conseguimos levar adiante a palavra do Senhor, né? E daí, depois que é purificado os lábios dele, daí depois o Senhor diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós tenhamos isso no nosso coração, de dizer: Senhor, envia-me a mim. Onde quer que a gente esteja, que a gente venha dizer isso: envia-me a mim, que a gente seja um instrumento. Eu sei que na grande maioria das vezes a gente se acovarda, nós somos falhos, perdemos as oportunidades, temos vergonha às vezes de falar, de pregar, as oportunidades aparecem na frente e a gente se acovarda. Mas que a gente venha pedir a Deus: envia-me a mim, dá-me ousadia, dá-me coragem, dá-me, Senhor, sabedoria. Usa-nos, Senhor. Da mesma forma, né, em Jeremias 1, quando Jeremias também é convocado pelo Senhor, né, Jeremias 1, iria ler o início, mas vou ler a partir do 4, porque os irmãos conhecem. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu enviar irás. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Então, a gente normalmente, quando o Senhor nos convoca, a gente já acha uma desculpa, né? Ele diz: Senhor, mas eu sou apenas um menino,
Nem Moisés também, Deus falou, vai Moisés lá. Ah, mas eu sou pesado de língua. Eu não, né? A gente sempre procura desculpas, né? Na maioria das vezes, né? Não todos, mas nem todas as situações, mas normalmente a nossa carne, a nossa coloca empecilhos, né? Para a gente fazer a vontade do Senhor, infelizmente. Mas a gente tem que crer e confiar aqui, que, como o Senhor diz, antes que te formasse, no ventre te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Deus está falando isso para nós aqui, antes que nós fôssemos formados, antes que nós estivéssemos ainda no ventre, já Deus nos deu por profeta, já Deus nos escolheu, já Deus disse, eu vou te usar, e todos nós, creio que já fomos usados, e que seremos muitas outras vezes usados pelo Senhor, para lutar contra as astutas ciladas do inimigo, que ele anda ao redor buscando quem que ele possa tragar, mas nós temos que ser instrumentos e lutar contra isso. Usados por Deus, porque eis que não sei falar, mas o Senhor me disse, eu sou menino, porque todos a quem eu te enviar. Então, crer nessa promessa que a todos a quem o Senhor enviar, irás. Tudo quanto mandar, falarás. E não temer diante das situações, porque Deus está conosco. Deus está. Não tema. Peça ajuda. Creia, confia. As situações da vida, às vezes, acontecem tantas coisas, mas é para nós sermos usados. Às vezes vem uma enfermidade na nossa casa, situações difíceis. É Deus que está nos mandando para o hospital para orar por pessoas, para sermos usados naquele lugar. Tem tantas situações que já aconteceram conosco, principalmente a minha esposa, ela é muito usada nisso, que claro que ela, quem cuida mais, se envolve quando as situações de estar em hospital é ela, né? Mas aconteceu situações em que, quando nós morávamos em Carlos Barbosa, a Valéria ficava doente, às vezes, de coisas assim, do nada, e a minha esposa acompanhava ela lá no hospital, e lá ela conhecia. Aconteciam situações como aconteceu com uma senhora, que ela foi no quarto e estava uma senhora que ela tinha uma barriga d'água, assim, uma situação bem horrível. Ela tirava 28 litros de água, assim, quando ela ia fazer os procedimentos. E era impossível ela ser curada aos olhos dos homens, né? O umbigo dela era dessa grossura, era uma coisa muito feia de se olhar. Mas nós orávamos, não somente nós, né? Muitos irmãos da igreja oravam por aquela mulher. E numa situação, depois de um tempo, passou 2, 3, 4, sei lá quanto tempo, a mulher foi curada. Era impossível. Ela já estava nessa situação há muitos anos, né? E eu creio que até, no meu entendimento, que foi até pela oração da Lene, porque foi uma vez a Lene foi lá na casa dela e depois, logo alguns dias depois, Deus usou, né? Não a Lene, mas Deus usou a minha esposa para orar por ela e ela foi curada. Então Deus cria situações para que a gente possa ser instrumentos nas mãos dele e para a glória dele. A forma de fazer evangelismo não é da maneira mais variadas que possam existir. E a questão é aproveitar as oportunidades, né, que Deus coloca nas nossas mãos. E outro exemplo de evangelismo e de coisa aqui é em Lucas 10, né, quando o Senhor convoca os 70, né? E diz, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2,
a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, Deus designou que fosse de 2 em 2, né? Para que quando um estiver ruim, o outro ajude. Quando um estiver cansado, o outro auxilia. Tem dificuldade, é bom, principalmente quando a gente faz evangelismo nas casas, sai, e aqui eles iam ir de casa em casa, cidade em cidade. A necessidade de 2 ou mais, né, pessoas, porque é muito importante, sim. Quando um não sabe, às vezes, o inimigo até trava a mente, o outro tem outra visão, ajuda, ampara, um se fortalece, às vezes, não vamos aqui, outro, não, vamos, é aqui que nós vamos. E é ali que... né? É bem assim. E daí chega numa casa, tu vê uma imagem, já não, com calma. Tudo ao seu tempo, né? Não adianta, tudo tem seu tempo determinado. Né? Então, não adianta nós também chegarmos para evangelizar já indo contra os princípios que as pessoas têm. Vai surgir a oportunidade para a gente questionar e falar do nosso Senhor. Então, é bom que vá em 2 e diz, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não é que a gente vai ser cordeiro, a gente vai ser enviado, sempre que tu vai sair, sempre os lobos estão vorazes, né? O inimigo usa e quer que o trabalho não seja feito, quer que a ceifa não aconteça. Mas Deus vai estar. Ele envia ao meio de lobos, mas nós, como cordeiros, somos maiores que o lobo, porque nós temos o Senhor que nos guarda. Entende? Então, confia no Senhor. Os lobos vão estar sempre ao redor, querendo devorar, querendo nos atrapalhar, sendo usados pelo inimigo, mas Deus está conosco. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém vos saudeis. A ninguém saudeis. Não é que não... Deus aqui está dizendo para necessidade de depender dele, né? Confiar nele, não precisa se preparar com tantas coisas. Dependa dele, confie que ele vai prover todas as coisas. E Deus provê. Deus é o nosso Deus provedor, confia nele. E em qualquer casa onde entrar, dizei, paz seja nesta casa. E a maneira de fazer evangelismo de casa em casa é muito importante. E quando a gente chega levando a paz, muitos rejeitam, mas a maioria aceita. Todos têm necessidade de paz. Porque na nossa casa também, nós como cristãos, nós podemos ter muitas coisas, mas se não tiver paz, nosso lar não está completo. Não adianta a gente ter comida, ter dinheiro, ter tantas coisas, se não tem paz. A paz do Senhor é algo fundamental no nosso lar, na nossa casa. E quando a gente chega para evangelizar, a gente chega levando essa paz. A paz que só o Senhor pode dar. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. Então, se tem paz na casa, recebam a paz. Se não tiver, a paz volta para nós. Então, leve a paz. Se não receber, ela volta para ti. Glória a Deus. E ficai na casa, comendo e bebendo, e do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Tem muitas críticas, de certa forma, também com
missionários que saem por ali, pelo mundo, e eles chegam nos locais, mas não se identificam, né, com o povo, não se identificam com a nação, não usam as mesmas vestes, né, digamos, vai lá para a África, lá no meio de uma tribo, aí não conseguem comer as mesmas comidas, não conseguem se habituar aos mesmos hábitos, e aqui o Senhor está dizendo para comer e beber o que serve, porque como é que tu vai querer evangelizar fazendo separação, fazendo algo que nós temos que se adaptar da mesma forma. Se formos uma casa, por isso que a necessidade de estar preparado, vai que tu vai num lar e te oferece um café com uma xícara meia suja. Mas acontece situações. Aí tu dá, né? Tem que estar preparado. Por isso, a necessidade da gente estar preparado. Porque se tu, digamos, essa situação, ou algo, se uma comida que tu olha, né? Como é que a pessoa vai receber a palavra se tu já rejeitou aquilo que ela tem para lhe oferecer também? Mesmo que não seja algo agradável, mas a gente tem que estar preparado. Por isso a necessidade de estarmos preparados. Tu vai passar por situações. Isso que é o reino de Deus, é passar por situações difíceis. Se fosse fácil, seria fácil, mas não é fácil. É justamente isso, situações que nos constrangem, mas que fazem parte e são necessárias para que a gente venha a ter êxito naquilo que o Senhor quer que a gente consiga fazer e a necessidade de ser feito. E em qualquer cidade que entrai, vos receber comida que vos for e curar enfermos, e que nela houver, dizei, é chegado a vós o reino de Deus. E daí acontece uma situação interessante quando eles voltam, né? Daí no 17 que diz, e voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Parece uma frase meio fora de contexto, né? Que eles falam, volta uma alegria, né? E Jesus cita uma frase assim, que não... Mas Jesus está dizendo, no meu nome, vocês conseguem fazer milagre. No meu nome, através do meu nome, as coisas acontecem. Mas que vocês não venham se ensoberbecer com isso, porque da mesma forma, Satanás caiu, por quê? Por causa da soberba. Não é vocês, mas é no meu nome. É eu, é o Senhor que age. Então, que a gente, e acontece isso, irmãos, eu já estive em cultos que irmãos vêm e dizem, agora chamar os anjos, e parece que tem um contato direto, que é ele que manda no mundo espiritual, sabe, pessoas que, fora da palavra, né, coisas que não... Então a gente tem que vigiar, para não se ensoberbecer. E eu até conto às vezes, porque uma vez, logo no início na minha conversão, e Deus, pela sua misericórdia, me usa às vezes, né? Todos nós, né? Que às vezes nós oramos, pessoas são, estou com uma dor de cabeça, vai ali, ora, e a pessoa é curada. Estou com dor no estômago, estou com dor de dente, estou com dor... Você é convocado, ora, e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos usa, e a pessoa é abençoada. Aleluia. E aconteceu isso numa fase que uma irmã veio e pediu, irmã, eu estou com dor de cabeça, ora por mim. Aí. E daí, na minha ignorância, eu pensei comigo, orar por dor de cabeça
Não, deixa eu ver, a ignorância da gente achar que é nós, né? A falta de... E eu disse, orar por uma dor de cabeça é fácil, vou orar. Verdade, irmãos. E ela não foi curada da dor de cabeça. E por muito tempo eu orava e não, nem mais uma dor de cabeça, né? Infelizmente, Deus me usava para, por um bom tempo, sabe? Deus não me usou mais. Daí eu tive que clamar, chorar, e me arrepender e pedir perdão. Depois de bastante tempo, o Senhor voltou a usar, né? E não é toda vez que a gente ora que acontece, né? Situações, né? Pode ser às vezes, mas depois Deus voltou a usar, né? Mas soberba, não sou eu, é o Senhor, né? Não é nós, não somos nós, é Deus que nos usa. Então, que a gente... Era isso que Jesus estava falando, não se ensoberbeçam, não é vocês, mas sou eu em vocês. É pelo meu nome, né? Porque ele diz, eu vi Satanás como um raio cair do céu. A soberba fez com que Satanás fosse expulso do paraíso. E a soberba também acaba por derrubar nós, né? Fazer com que nós venhamos a tropeçar, a deixar de ser usados, e muitos irmãos acabam se desviando, né? Por causa da soberba, né? Então, cuidar com a soberba. E para finalizar, vamos ler um outro texto que lá em João, para não se prorrogar também. Em João 10. João 10. João 4, não 10. João 4, que é a passagem da mulher samaritana também, né? Que é uma passagem de evangelismo, onde o Senhor, todos nós conhecemos, que diz... E quando o Senhor... João 4. Entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó. A herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus e o que é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa passagem, né, Jesus chega ali a esse poço, né, e tem essa mulher samaritana, né, e pede água de beber para ela. E ela questiona, mas tu, sendo judeu, como? Porque tinha essa questão, né, dos judeus. Tanto os judeus se achavam superior, tanto quanto os samaritanos se achavam superior aos judeus, né? Nenhum fechava com o outro, né? Nem se comunicava. E Jesus pede água para ela e ela se acha, como tu, sendo judeu, vem pedir água para mim? E começa toda essa questão, né? Mas isso tudo é Jesus evangelizando não somente ela, mas
através dessa situação, gera uma situação que ela vira, acaba sendo uma evangelista, né? E sai a evangelizar. E Jesus vai questionando, e daí ela começa nessa questão, né, de beber água e querer dessa água que Jesus dizia que podia dar, que é a água viva, para que ela não pudesse mais tornar ali para buscar água, né? Porque se ela tivesse água viva, não precisava mais tomar água, né? Então, necessitava. E Jesus daí questiona, ela diz, mas aquele que... Obrigado. Jesus questiona, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse a mulher, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Daí, então, é uma situação assim que, quando as pessoas, no próprio evangelismo, né, que a gente sabe, quando as pessoas são questionadas sobre coisas referente à vida, às vezes elas mudam de assunto. Que ela estava, quando Jesus chegou no marido, ela mudou de assunto. Ela mudou, mas Senhor, diz que adora aqui no monte, né? Então ela já... Então, uma coisa que a gente tem que ter sabedoria, né? Porque as pessoas não querem revelar seus problemas, não querem revelar, muitas vezes, os seus pecados, as suas... Não que fosse, talvez, um pecado, porque aqui não diz que ela era uma prostituta, diz que ela teve 5 maridos, não foi 5 amantes, foram 5 maridos. Provavelmente, também, naquela época, né, como tinha o repúdio, né, que o marido podia repudiar, talvez ela tivesse até sido repudiada 5 vezes, né? E esse daí, porque não está explícito assim que ela, dizendo que ela era uma prostituta. Ela teve 5 maridos, né? E esses que era o 6º não era o seu marido. Mas então as pessoas mudam, né? Não querem expor seus... E às vezes é ali que está o problema, porque as pessoas não creem no Senhor. Não buscam o Senhor. Então, a necessidade da gente ter sabedoria para identificar os problemas e buscar ajudar as pessoas. Todas as pessoas têm muitos problemas. Todos nós temos problemas, e principalmente as pessoas que estão sem Jesus, elas têm muito mais problemas que nós. Hoje mesmo, pela manhã, voltando lá do que nós falamos, né? Quando nós saímos, minha esposa disse, tinha um casal lá, até a mulher ajudou a tirar umas fotos, e daí, quando a gente saiu, a Lene disse, Deus abençoe, e a mulher, tipo, ela disse, não me lembro, não queremos, sabe? Ela disse que ela não queria que Deus abençoasse. Daí o cara que estava com ela, o namorado, sei lá, ele disse, o que ela falou? Daí ela disse, Deus abençoe. Daí ele disse, eu quero. Eles estavam bebendo, mas então, as pessoas, elas não querem, muitas vezes, mostrar suas dificuldades, seus problemas, os seus pecados, aquilo que está impedindo de que Jesus faça uma obra na vida delas, né? E essa mulher também, ela mudou de assunto, mudou o foco, foi lá para eles adoram no monte, e Jesus disse que chegará o tempo em que adorarão
Não precisa adorar nem no monte, nem aqui, mas adoraremos o Senhor em espírito e em verdade. E é isso que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, e confiar nele. E confiar na missão que ele nos deu também, de evangelizar. Né? Porque em Marcos 16 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas tem que crer. Principalmente crer. Porque para ser salvo não é só vou no último, que nós estávamos comentando ontem, se não me engano, no último minuto da vida, agora me arrependo. Tem que crer. E a pessoa que crê tem mudança de vida. Porque não adianta dizer, eu criei, eu aceitei Jesus, agora já estou salvo. É apenas um processo, um pequeno passo. A verdadeira salvação que tu vai ver é se a pessoa tem mudança de vida. Se a pessoa não tem mudança, a pessoa só se batizou, muitas vezes só tomou um banho, ou aceitou só de Jesus, só de palavra. Porque, que nem a própria história diz, e eu sempre falo isso, que antes de Cristo e depois de Cristo, né? Se divide a história. Antes de Cristo. E a história da vida das pessoas também tem que ser dividida antes de Cristo. Antes de Cristo, como eu era. Depois de Cristo, como eu sou. Se não tivesse a diferença de como eu era e como eu sou agora, a pessoa não teve um encontro com Cristo. Antes de Cristo, eu era assim. Agora, eu sou diferente. Depois de Cristo na minha vida, agora eu sou diferente. Agora eu mudei. Agora... Amém? Então, só para Isaías, né? Viu o Senhor, pediu para ser enviado. Jeremias também, a princípio, disse, não sou capaz, mas ele aceitou o chamado. Os 70 foram enviados e Jesus também foi pregando o evangelho e salvando almas. A mulher samaritana também foi salva graças à pregação do evangelho. Eu creio que foi salva, né? Não há mais relato, mas depois que Jesus entra na vida da gente, eu creio que se a pessoa aceitou e realmente creu e confiou, será salva. E mudou, né? E permaneceu. Então, Jesus nos convoca para nós pregarmos, para nós evangelizarmos, para nós confiarmos nele e sermos instrumentos nas mãos deles. Que Deus venha abençoar todos, que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para a transformação de vidas e para a salvação de almas. Amém? Agradeço. Aleluia. Glória a Deus.